Deus colocou uma palavra no meu coração. Nós estamos na campanha da provisão. Esse é o ano da provisão. E o nosso Deus é Jeová Jireh, o Deus da provisão. Às vezes nós entendemos que provisão diz apenas a respeito de coisas materiais, mas Deus é um Deus que provê em todas as áreas da nossa vida, não só materialmente, mas espiritualmente, emocionalmente. Não importa a área onde há uma necessidade, toda necessidade existe para ser suprida. E o nosso Deus é um Deus que supre as nossas necessidades, segundo as suas riquezas. Imagina, conforme as suas riquezas, qual o nível da riqueza de Deus para suprir a nossa necessidade? O que é a nossa necessidade perto das riquezas de Deus, daquilo que Ele pode trazer, para nós? Eu queria ler com você alguns versículos da palavra de Deus. Eu quero começar com uma leitura que está ali em 2 Reis, no capítulo 4. Se puder colocar para nós, 2 Reis, capítulo 4. Não está, eu vou ler aqui, não está aparecendo ali. Certo dia, a mulher de um dos discípulos dos profetas foi falar a Eliseu: teu servo, meu marido, morreu, e tu sabes que ele temia o Senhor. Mas agora veio um credor que está querendo levar meus 2 filhos como escravos. Eliseu perguntou-lhe: como posso ajudá-la? Diga-me, o que você tem em casa? E ela respondeu: tua serva não tem nada além de uma vasilha de azeite. Então disse Eliseu: vá pedir emprestadas vasilhas a todos os vizinhos, mas peça muitas. Depois entre em casa com seus filhos e feche a porta. Derrame daquele azeite em cada vasilha e vá separando as que for enchendo. Depois disso ela foi embora. Fechou-se em casa com seus filhos e começou a encher as vasilhas que eles lhe traziam. Próximo. Vou ler até o 7. 6, 7. Aleluia. Glória a Deus. Quando todas as vasilhas estavam cheias, ela disse a um dos filhos: traga-me mais uma. Mas ele respondeu: já acabaram. Então o azeite parou de correr. Ela foi e contou tudo ao homem de Deus, que lhe disse: vá, venda o azeite, pague suas dívidas, e você e seus filhos ainda poderão viver do que sobrar. Um outro texto que eu quero ler está lá em Mateus, no capítulo 6, versículo 33. Um versículo muito conhecido por nós, Mateus 6, 33. Busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas serão acrescentadas a vocês. No capítulo 6 de Mateus, Jesus está falando com o povo e falando sobre uma preocupação acerca daquilo que o povo ia comer ou vestir. E ele dizia assim: olha, por que vocês andam preocupados com tantas coisas? Observem as aves do céu. Elas não trabalham, mas Deus as sustenta. Observe os lírios dos campos. Eles não trabalham, eles não fiam, mas o Senhor os veste. O Senhor os veste, e nem Salomão em toda a sua glória se vestiu como um deles. Deus é um Deus de provisão. E eu quero falar com você acerca de um ponto específico, porque nós queremos entrar no ano da provisão, recebendo a provisão de Deus. Mas existem algumas chaves, alguns princípios, algumas coisas que devem ser observadas, porque a provisão de Deus é para todos. Mas nós precisamos entender que o nosso relacionamento com Deus não é unilateral, no qual Deus nos dá todas as coisas e nós não oferecemos absolutamente nada. Ele já fez tudo o que deveria ser feito, e eu não estou falando sobre salvação e algo que você não poderia fazer por você mesmo, porque salvação é de graça pela fé. Mas a Bíblia ainda diz que um dia Jesus vai ver o fruto do seu penoso trabalho e ele vai ficar
feliz, porque aquilo que Jesus fez, apesar de ser um sacrifício e ser abnegado, necessita de uma contrapartida. Jesus vai olhar o preço do seu sacrifício, ele vai ver o resultado e ele vai ficar feliz. Então, querido, Jesus vai ser recompensado por aquilo que ele fez. A Bíblia diz que nós o amamos porque ele nos amou primeiro. Então existe uma contrapartida. Nós recebemos o amor e nós damos o amor porque nós recebemos primeiro. E uma coisa que me chama muita atenção nesse texto é que essa mulher, lá de 2 Reis, todo mundo fala sobre essa mulher. Esse texto é maravilhoso porque você vê a provisão de Deus chegando na casa de uma mulher que está completamente desesperada. Ela tem uma notícia ruim que chegou na casa dela. O marido dela morreu. A primeira notícia é ruim. O marido dela morreu. Só que o marido dela tinha dívidas e os credores bateram na porta da casa dela para dizer: olha, nós vamos levar os seus filhos como escravos, porque essa era a lei de antigamente. Se você não tinha como pagar uma dívida, você trabalharia, seria levado como escravo para você poder saldar a dívida que existia. E os filhos daquela mulher seriam levados como escravos. E aquela mulher chega e ela procura o profeta. Isso é maravilhoso, porque aquela mulher não procura qualquer pessoa. Ela não procura um agiota, ela não procura um banco para poder pegar um empréstimo, ela não procura saídas teoricamente humanas, mas ela vai de encontro ao profeta, alguém que poderia dar uma palavra de destino para ela, que poderia mudar a realidade que ela estava vivendo. Ela chega diante daquele profeta e ela diz, eu acho maravilhoso, porque existem pessoas que são muito ousadas. E aquela mulher, se a gente lê o texto de qualquer forma, a gente não percebe a forma como ela está colocando as palavras. Ela chega diante do profeta, ela não fala, meu senhor. Não, ela fala, teu servo, meu marido, morreu. Ela já joga, esse relacionamento não é só meu. O marido daquela mulher provavelmente era um discípulo de um profeta, estava ali na escola de profeta, provavelmente estava treinando para ser profeta. Ele tinha se dedicado, ele tinha escolhido abrir mão da sua vida para servir ao Senhor e se preparar para o serviço no reino de Deus. Ele fazia parte da escola de profetas. E aquela mulher falava assim, e tu sabes que ele temia ao Senhor. Aquele homem não era qualquer homem. Ele era um homem que servia a Deus e ele temia ao Senhor. Às vezes a gente quer receber aquilo que vem das mãos de Deus, mas a gente não quer se colocar num lugar de temer ao Senhor e se envolver com aquilo que Deus está fazendo. A gente quer que Deus se comprometa com as nossas necessidades, mas sabendo que existem necessidades do céu, na terra, que podem ser supridas pela nossa vida, a gente não se posiciona para suprir a necessidade, porque, querido, Deus pode fazer tudo com uma palavra, mas Ele escolheu contar comigo e com você. O suprimento da necessidade de alguém, da igreja, do povo, talvez está em você, que não colocou os seus dons, as suas habilidades, ou até o seu recurso financeiro à disposição de Deus. Quando eu dou aula no Carisma, os alunos eles sempre ficam um pouco assustados, porque eu sempre faço questão de frisar para eles. Às vezes, o recurso que o seu irmão precisa está no seu bolso, e você está segurando, porque você acha que você recebeu para você ser muito próspero. A dinâmica do reino de Deus não é fazer o seu nome ser engrandecido e você ficar maravilhoso assistindo tudo de camarote. A dinâmica do reino de Deus é fazer com que todos nós nos envolvamos em afetos tão íntimos, tão profundos, que a necessidade do meu irmão não é a necessidade do meu irmão, é a minha necessidade. Então, de repente, o mover e o fluir da provisão de Deus passa por mim e por você. E pode ser que alguém não tenha sido alcançado pela provisão, porque eu e você não nos posicionamos no lugar de generosidade. Porque o apóstolo Paulo, quando escreve 2 Coríntios, capítulo 9, ele fala que a generosidade de vocês fez com que o povo abundasse em ações de graças. O nome do Senhor foi glorificado porque um povo, que talvez não era o povo que tinha dinheiro,
se colocou num lugar de ser a resposta de Deus naquele tempo. Maravilha, mas vamos continuar aqui. Eu espero que você esteja sendo abençoado, receba com muito amor no seu coração. Aquele homem, ele vivia uma vida de obediência a Deus. Ele confiava no Senhor. Mas aquele homem morreu. E meu querido, se tem uma coisa que Deus não faz, é dever nada para ninguém. Deus não deve aquilo que você entrega a Ele. Existe um lugar maravilhoso. O melhor investimento não é criptomoedas. O melhor investimento é sua vida no altar do Senhor. Se existe uma certeza para quem vive de obediência a Deus e fidelidade, é o suprimento e a provisão no tempo exato e oportuno. Aquele homem morreu, mas o que ele fez para Deus não tinha morrido. Aquela mulher se aproxima do profeta esperando uma direção de repente. Ou então, sei lá, vai que ele se compadece, né? Tem ali uma oferta para me entregar, mas aquele profeta, ele diz assim: o que você tem em casa? O que você tem em casa? A nossa vida vai sempre passar por um inventário para saber o que nós possuímos dentro de nós. O que você tem, ele não está perguntando o que você tem na rua, o que você tem para receber, porque, né, se ela tinha dívida, poderia ser que também tinha alguma coisa para receber de alguém. Ele está perguntando o que você tem agora. Às vezes a gente vive muito focado na nossa necessidade, a gente não consegue perceber aquilo que Deus já nos deu e que está dentro da nossa casa. Às vezes nós estamos olhando: ai Senhor, eu preciso de uma provisão, ai os credores bateram na porta, Jesus faz alguma coisa. Mas Deus está perguntando: o que você tem dentro da sua casa? Comece a fazer um inventário. O que você tem dentro da sua casa? Aquela mulher no primeiro momento ela dizia: eu não tenho nada. Porque essa é a resposta que nós damos quando o nosso olho está focado no lugar errado. Nós não conseguimos reconhecer aquilo que Deus já liberou sobre nós. E nós vivemos sempre olhando para o futuro, esperando algo, mas não percebemos e nem mantemos o nosso coração grato com aquilo que Deus deu. Porque pode ser que no dia que Deus te deu, você ficou muito agradecido, feliz, pulou, saltitou, mas daqui a pouco, passou uma semana, 2 semanas, aquilo que Deus te deu há 2 semanas atrás não é mais a sua necessidade do presente, porque você já tem. Então o que você faz? Você esquece de ser grato. Desaparece a gratidão do nosso coração. Mas aquela mulher cai em si, ela fala assim: eu não tenho nada. Esse é o primeiro ponto. A não ser uma vasilha de azeite. Aquele profeta, ele dá uma instrução, porque, querido, para você viver a provisão de Deus, vai ter coisas que vão ser maravilhosas, vai ser milagre, Deus vai bater na sua porta e vai chegar assim, com um laço, para você desembrulhar. Outras vão depender de você obedecer aquilo que Deus te falou. Aquele homem diz: vai para sua casa, você vai pegar vasilhas com a vizinhança, vai pegar o máximo de vasilha que você puder, e despeja o azeite. Ela só tinha uma botija. Isso me traz também... A Bíblia vai dizer que eles foram trazendo muitas botijas e o azeite só parou de cair quando não tinha mais botijas. O que me leva à seguinte reflexão: será que se Deus falar para mim e para você hoje, vai pegar botijas com alguém, nós temos pessoas com as quais nós nos relacionamos bem ao ponto de conseguir pegar emprestado vasilhas? Porque às vezes a gente acha que o milagre vai vir só para nós ou está só em nós. Mas lembra que eu te falei? Às vezes o suprimento da sua necessidade passa por alguém. E aquela mulher não teria a quantidade de azeite que ela teve se ela não tivesse amizade com a vizinhança para pegar a botija emprestada. A gente vive no nosso mundo e, queridos, país de primeiro mundo, América, se você já viveu na Europa, países de primeiro mundo, o individualismo reina e as pessoas estão preocupadas apenas com o seu umbigo. Às vezes você não conhece nem quem é seu vizinho.
Mas às vezes o milagre e a provisão de Deus está exatamente naquela pessoa com a qual você não se relaciona. Porque o reino de Deus é relacional. Eu falei sobre a presença de Deus ser relacional no domingo, mas o reino de Deus é relacional. Somos todos parte de um só corpo. E cada um tem uma função. Cada um tem que servir de uma forma. Pode ser que Deus te chamou para um ministério em tempo integral. E talvez para você que tem um chamado de tempo integral, dinheiro não seja uma coisa fácil. Porque você está vivendo segundo aquilo que Deus determinou para você. Mas pode ser que Deus te chamou com um chamado para poder ser um empresário e abençoar outras vidas. E às vezes a provisão está exatamente. A gente vai mudar de templo. E às vezes a gente está esperando que Deus faça um milagre, sendo que Deus já fez um milagre na vida de cada um de nós, para que a gente pudesse contribuir para que isso aconteça. Às vezes Deus não te chamou para um ministério integral, mas Ele te deu um dom de prosperar. Você acha que é para quê? Para você viver uma vida boa? Passar férias no Caribe? Tá tudo maravilhoso? Eu não preciso de nada. Querido, todos nós estamos contribuindo de alguma forma para que o reino de Deus avance. E para eu receber a provisão de Deus, eu preciso estar num lugar de posicionamento em obediência. Aquela mulher não procurou qualquer lugar, ela procurou um profeta. E debaixo da direção, ela obedeceu. Mas ela não obedeceu pura e simplesmente sem que houvesse a intervenção de pessoas no caminho da provisão daquela mulher. Ela dependeu de pessoas. Às vezes a gente vai vivendo a nossa vida e a gente está tão autossuficiente que a gente não depende do outro, a gente não quer a ajuda do outro, a gente não se importa, a gente não fala. Não, cada um com sua vida, se me pedir ajuda eu também não vou ajudar, então não vou pedir também. O reino de Deus não funciona assim. O reino de Deus não funciona assim. Eu e você precisamos estar num lugar de viver a vida conjuntamente. A Bíblia diz que quando Jesus sobe aos céus e a igreja começa, a igreja primitiva, a Bíblia diz que eles tinham tudo em comum. Se alguém tinha 2 capas, ele não se importava de dar a outra capa para alguém. Tudo era dividido, tudo era compartilhado. No reino de Deus, dividir é multiplicar. Dividir é multiplicar. No reino de Deus, quanto mais você divide, mais Deus pode te dar e mais Deus pode prover sobre a sua vida. A provisão de Deus, tenha certeza, ela vem para quem está posicionado no reino de Deus. Mateus 6,33. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e eu vou acrescentar as demais coisas. Meu querido, durante toda a minha vida, eu não lembro, a partir, meus 13 anos de idade, não vou falar a minha idade aqui, né? Mas a partir dos meus 13 anos de idade, eu não me lembro de uma semana que eu não tenha servido na casa de Deus. Eu não lembro de uma semana que eu não tenha ido em vários cultos. Para algumas pessoas, nossa, isso é tão cansativo, nossa, mas você se dá demais, mas você se doa demais. Mas querido, eu experimento a provisão de Deus de uma forma que talvez muitas pessoas não experimentam. Não porque é interesse, mas porque eu me posicionei no lugar de quem está para receber. Nós queremos receber, mas nós não queremos nos envolver. Tudo que você fizer e receber, vai haver envolvimento de alguma forma. Para dar tem que amar, gente. Para você dar, você tem que amar. A não ser que você seja como os fariseus que estavam ali ofertando para mostrar a sua riqueza e a sua generosidade. Eles se vestiam de pano de sacos e eles queriam aparentar ser mais espirituais do que os outros. Mas a Bíblia diz, eles já receberam a recompensa, eles foram vistos pelos homens, mas existe uma recompensa para quem se posiciona e espera do alto a provisão, espera do alto o socorro, espera do alto a ajuda. Busquem em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça. E querido, a Bíblia é clara, em primeiro lugar. Não estou dizendo que você tem que vir em todos os cultos, estar aqui em todo lugar, mas deve haver prioridade do reino de Deus no seu coração. O que é prioridade no seu coração?
Eu passei a minha vida inteira e eu servi muito. Eu sirvo muito até hoje, né? Talvez eu sirvo menos hoje do que eu servia antes. Era mais jovem, né? Tinha mais disposição, não sentia tanto sono. Eu servi muito e eu posso te dizer que essa palavra é real na vida de quem se dispõe a servir no reino de Deus. Todas as coisas serão acrescentadas àquele que prioriza a Deus. Quando você prioriza a Deus, Deus te prioriza. Tenha certeza, mas isso é certo. Existem filhos que não são preferidos, mas filhos que preferem o pai. E quando você se posiciona neste lugar, você está pronto para receber. Você está pronto para receber. Aquela mulher viveu um grande milagre, talvez não porque ela tinha o merecimento de receber, mas porque o marido dela era um servo de Deus que temia ao Senhor. Pessoas podem ser abençoadas pela provisão de Deus na sua vida através da sua obediência, do seu serviço e da sua dedicação à obra de Deus. Nós vamos viver um ano de provisão? Vamos viver. Mas nós também temos que ser a resposta da provisão de Deus para a vida de alguém. Não é só financeiro, é espiritual. Às vezes um abraço que Deus mandou você dar e você não dá. Às vezes uma palavra que Deus mandou você dar e você tem medo, porque você está tão preocupado com a sua reputação. É tão mais importante você aparentar ser de Deus e nunca errar, que você fala, não, eu vou reter isso para mim, porque vai que não é de Deus. Porque esse é o problema, nós às vezes estamos tão preocupados com nós mesmos, que a gente deixa de fluir naquilo que Deus tem para fazer nesse tempo, nessa geografia. Por quê? Porque nós estamos com medo de errar. Ah não, eu não vou falar essa palavra, porque vai que não é de Deus. Querido, se Deus está te impulsionando, o seu papel é obedecer à voz de Deus, e não reter o que Deus está te dando. Não é sobre nós, não é sobre o que nós estamos construindo. Provisão para quê? Aquela mulher pagou as dívidas, aquela mulher viveu uma vida boa. Mas será que aquela mulher não foi grata com seus vizinhos que tinham emprestado a botija? A Bíblia não fala. Mas eu não consigo imaginar alguém que vai pegar as vasilhas de todo mundo emprestado e que não vai ser grato, que não vai dar um pouco, que não vai dividir um pouco, que não vai fazer com que isso aumente. A provisão de Deus, ela é para nós, mas ela está em nós. E nós precisamos ser essa resposta de provisão para o nosso irmão. Nós precisamos ser a pessoa que intercede, que se coloca nesse lugar e que ora, e que clama, e que declara a palavra, e que fala, vamos orar, vamos passar tempo junto. Ah, você está triste, vamos comer alguma coisa junto. Porque crente come e se alegra, né? Fica feliz. Você come uma comida boa, faz uma comida boa e chama alguém para ir na sua casa. Isso é prover na vida de alguém um tempo que de repente a pessoa está aqui na América sozinha, sofrendo, triste. E você pode ser a resposta de Deus provendo um tempo de alegria para alguém. Às vezes a palavra que pode sair da sua boca é uma palavra que pode mudar completamente o destino, a direção e o estado que a pessoa se encontra. Busquem em primeiro lugar, se coloque nesse lugar. Senhor, eu quero servir ao teu reino, eu quero estar neste lugar. Quer dizer, eu servi tanto. E quando eu entrei na faculdade, eu ganhei uma bolsa e eu não podia reprovar. Eu entrei na faculdade. E a faculdade, queridos, Deus sempre vai prover o melhor. Eu entrei na melhor faculdade do meu estado, na faculdade mais cara, bolsista por um milagre de Deus, porque eu achei que eu estava me inscrevendo numa faculdade, me inscrevi em outra. Eu não entendi quando me ligaram falando, olha, você foi aceito aqui. Eu falei, não, mas eu não me inscrevi para essa faculdade. Não, está aqui o seu cadastro. Deus proveu o lugar mais caro, o lugar mais alto, só que também era o lugar mais difícil. As pessoas tinham que se dedicar muito. A fama da faculdade era reprovar as pessoas, porque como era muito caro, eles queriam ganhar dinheiro da pessoa, né? E eu não podia, mas eu falei, Deus, eu vou entrar na faculdade, mas eu não vou faltar um culto. Não vou deixar de servir na igreja, não vou abandonar o lugar que Deus me colocou por causa da faculdade. O Senhor me deu a faculdade, agora o Senhor se vira aí também para me ajudar nesse processo. Não abandonei, querido. Quando eu terminei a faculdade, eu tinha as melhores portas de emprego. Eu tinha um emprego maravilhoso, porque eu era muito bom. A Thaís falou aqui. Não, porque eu me posicionei no lugar da provisão de Deus. Existe provisão de Deus para quem se posiciona e prioriza o reino de Deus.
Às vezes a gente vê as pessoas prosperando, as pessoas avançando, e você olha e você fala, meu Deus, por quê? Porque priorizou, porque se colocou nesse lugar. Eu estou aqui nesse tempo, e às vezes eu falo, Jesus, o que eu estou fazendo aqui? E às vezes eu falo, Deus, está difícil, está apertado. Semana passada eu olhei para minha conta e falei, Jesus, misericórdia, tem misericórdia da minha vida. Deitei, dormi, acordei no outro dia. Aí tem uma conta de faz câmbio, né? Do Wise. Entrei na conta do Wise. Não sei nem porque eu entrei naquela conta, porque eu não tinha mandado dinheiro nenhum. Entrei na conta do Wise. Quando eu entrei lá, tinha uma devolução de algo que eu não sei, eu não lembro o que aconteceu, não faço a mínima ideia do que aconteceu, mas caiu uma devolução de uma passagem aérea em moeda da África do Sul, porque eu tinha convertido para a moeda da África do Sul, mas eu lembro de ter comprado a passagem, eu não cancelei a passagem, não, a passagem tinha sido comprada, uma moeda da África do Sul, $900. E eu posso te contar sobre várias coisas. Alguém às vezes fala, nossa, querido, estava aqui, queria tanto te mandar uma oferta. Aí manda uma oferta, aí vai, querido, se posicionar no reino de Deus é ter a certeza de que você não vai passar necessidade, porque o nosso Deus é um Deus que supre necessidade. Eu não estou aqui falando para você para me vangloriar, eu estou aqui para te dizer o seguinte: tem gente que passa por mim no corredor e fala, nossa, Henrique, te vejo sempre aqui na igreja, nossa, você está... Sim, a gente tem uma vida como todos, só que a gente fez uma opção: priorizar o reino de Deus. Se eu não venho no culto no domingo, eu não fico bem. Se eu não venho no culto Legacy, parece que está faltando um dia. Fiquei 2 semanas sem vir no Hope, porque eu estava dando aula em Forte Mais. Parece que está faltando alguma coisa. A gente tem que voltar a sentir saudade de estar fazendo alguma coisa para Deus e ser útil no reino dele, porque esse é o lugar em que Deus provê. O salmista vai dizer assim, ó, quão bom e quão suave que os irmãos vivam em união. Que é como um óleo que desce. Ali o Senhor ordena a bênção. No contato com seu irmão, em ser igreja, em estar aqui, existe uma unção específica e um óleo derramado que a Bíblia diz que é onde Deus ordena a bênção. Quer ser abençoado? Congregue, esteja na igreja, busque o reino de Deus. Quantas não foram as respostas de pessoas, não sei se você é um crente mais velho, mas quantas reuniões de oração eu participei e eu pude ver a mão de Deus fazer coisas que eu nunca poderia ter feito. Tudo que eu vivi, tudo que eu possuo, tudo aquilo que até hoje é milagre. Não é porque eu sou bom ou porque eu pude fazer. Sabe, querido, quando você me vê aqui na frente cantando, até isso é milagre. Não é algo que eu fiz. Eu não sei se eu já te contei isso, mas um belo dia eu fiz uma oração porque eu era muito humilhado. As pessoas não queriam que eu fizesse parte do conjunto lá da mocidade. Eu era um adolescente, assim, uns 12, 13 anos. E aquilo me feria muito, porque eu queria fazer parte. Eu não queria cantar, eu queria fazer parte. E um belo dia, eu fiz uma oração para Deus. Falei, Deus, eu só queria fazer parte. Eu só queria fazer parte. Isso num domingo, numa segunda-feira, eu chego na igreja cantando e alguém fala, nossa, você canta tão bem. Até aquilo que eu faço para Deus é uma provisão que Ele me dá. A minha voz não fui eu que produzi, não fui eu que, dediquei a minha vida para conquistar. Foi um belo dia, Deus resolveu tocar em mim e me deixar afinado, porque eu era muito desafinado. Pensa, eu e Thaís ia concorrer aqui na igreja. Eu era muito desafinado, mas Deus proveu.
Eu estou contando essa história para você só para te dizer, não importa qual a sua necessidade. Talvez você precise de dinheiro. Até então eu nunca tinha ouvido não, mas eu nunca tinha experimentado um Deus que faz aparecer dinheiro na sua conta. E eu vivi a experiência de aparecer dinheiro na minha conta. Deus não pode só fazer aparecer dinheiro na sua conta. Ele pode prover você emocionalmente, espiritualmente, materialmente. A Bíblia diz que Ele faz da estéril mãe de filhos. E Ele faz o órfão habitar em família. Deus tem provisão para toda e qualquer necessidade que nós tenhamos. Esse é o Deus da provisão. Se você tem um problema, eu recebi um diagnóstico, Deus tem uma provisão de cura para nós, já preparada, já estabelecida. E que basta que a gente esteja no lugar certo, posicionado em Deus, para que a gente acesse e receba. Se você precisa de um milagre, esse é o tempo. Paulo contou aqui o testemunho dele de que ele teve uma necessidade e ele veio aqui. Ele poderia ter ficado muito triste e falar, nem vou lá. Não, ele falou, eu vou lá, eu vou orar. Ele veio aqui, se posicionou diante de Deus e falou, Deus, só o Senhor pode intervir. Só o Senhor pode fazer. E Deus deu a provisão. Deus deu a resposta. Existe provisão de Deus para nós. Mas você quer facilitar esse processo? Busque em primeiro lugar o reino de Deus. Aquela mulher viu um milagre e ela pôde viver de uma multiplicação, vendeu azeite, porque alguém temeu ao Senhor e foi fiel. E o milagre chegou na casa daquela mulher por causa da obediência. Alguém priorizou o reino de Deus. Eu quero te convidar a se colocar de pé. Nós vamos fazer essa oração para terminar. Eu não sei qual a sua necessidade hoje, mas eu sei que para toda necessidade existe um suprimento de Deus, uma provisão de Deus. Eu não sei se é na sua conta bancária, eu não sei se é na sua saúde, nos seus relacionamentos, no seu casamento, na sua família, dentro da sua casa. Eu não sei qual é a necessidade. Eu não sei se você precisa de documento, eu não sei se você precisa de... São tantas as necessidades. Mas eu sei que o Deus que está aqui hoje, Ele tem toda a provisão. Todo recurso disponível para toda e qualquer demanda e situação, nós encontramos em Deus. Se você quiser vir aqui à frente, nós iremos orar. A oração de um justo pode muito em seus efeitos. Às vezes nós não recebemos porque nós não pedimos. Às vezes Deus está completamente disposto a nos dar, a fazer com que a gente receba. Mas Ele só está esperando um clamor, um joelho dobrado, um pedido. A Bíblia diz que qual de nós, vendo um filho passar fome, vai dar pedra? Assim também é o Senhor. Ele vai suprir não só a nossa necessidade, mas Ele vai nos fazer superabundar, para que aquilo que está sobrando em nós também possa abençoar a vida de outras pessoas e mudar talvez a história de outras pessoas. Aquela mulher teve uma história transformada. O perigo que era iminente se tornou em abundância sobre a vida dela, porque ela obedeceu a Deus, porque ela tinha alguém que temia e ela se posicionou para receber o milagre. Pai, nós estamos aqui nessa noite, e nós só estamos aqui nessa noite porque nós cremos que o Senhor é o Deus da provisão. O Senhor é Jeová Jireh. O Senhor é aquele que faz, o Senhor é aquele que pode, o Senhor é aquele que tem todo o poder. Não existe limitação para o teu poder. Não existe qualquer limite para que o Senhor possa agir, atuar, transbordar, fazer. Até se não existe, o Senhor pode fazer para poder suprir a necessidade de alguém. E nós cremos nisso nessa noite. Nós cremos que o Senhor está criando coisas para que os seus filhos sejam abençoados em talvez coisas que ainda não existem, mas que o Senhor já determinou e já está liberando através do teu Espírito Santo. Nós clamamos por uma provisão abundante,
Uma provisão que não vai alcançar só eles, mas vai alcançar outras pessoas. Uma provisão que vai fazer seus filhos voltarem a sorrir e a cantar. Uma provisão que vai fazer com que o testemunho deles seja levantado nessa terra, neste lugar, e que pessoas possam ser alcançadas pelo testemunho deles, através daquilo que o Senhor está fazendo, movendo, quebrando, agindo e intervindo. Nós cremos numa intervenção sobrenatural da tua parte. Nós cremos nos teus milagres, nós cremos na tua cura, nós cremos que o Senhor tem nas suas mãos o coração do rei, e o Senhor inclina para onde o Senhor quiser. A tua palavra diz que o Senhor muda o tempo e as estações, estabelece e tira reis. O Senhor é o Deus que pode mudar a lei, o Senhor é o Deus que pode mudar a história, para que um filho seja abençoado. E nós declaramos sobre a vida dos seus filhos esse tempo de viver a provisão, o teu milagre, o teu sobrenatural, em nome de Jesus, em nome de Jesus. É isso, o nosso Deus é um Deus de provisão. Essa semana nós ainda temos, na sexta-feira, amanhã culto fé. Na sexta-feira nós temos o jantar do Valentine's Day com um casal cheio de graça. Sábado nós temos Rocket e Legacy. E domingo os nossos 2 cultos, às 10 da manhã e às 7 da noite. Que o amor de Deus, a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a doce consolação do Espírito Santo, sejam com todos aqueles que amam e aguardam a volta de Jesus. Amém. Vai para casa, seja abençoado, Deus te proteja. Deus abençoe a sua semana, que você vive uma semana extraordinária de milagres, e que semana que vem você tenha um testemunho aqui para nós. Deus te abençoe.